Olá pessoal, saudações, tudo bem? Como andam todos nesta quarentena? Espero que todos estejam bem na medida do possível. Chegamos à nossa aula que eu prometi em sala. Na verdade eu comentei que quando nós chegássemos a um denominador comum sobre a habilidade mais necessária para a turma, a gente poderia fazer uma aula, digamos, especial. Este momento chegou com esta aula que eu vou apresentar para vocês. Foi ficando claro que a comunicação era a habilidade mais necessária para todos vocês, na grande maioria. De acordo com os trabalhos que eu fui recebendo, da análise SWOT pessoal, os próprios comentários de vocês ao longo das aulas ao vivo, e chegamos então a este denominador comum que é a comunicação. Se você reparar, a comunicação é aquela habilidade que atravessa praticamente todas as outras habilidades, as que eu mostrei em sala, aquelas que nós vimos também em reportagens, em comentários de um modo geral. A habilidade comunicação atravessa todas elas. E não é à toa. A comunicação é uma base para formar o profissional de qualidade. Todo profissional de qualidade que as empresas querem contratar, que o mercado quer, que o mercado deseja, tem que ter a habilidade da comunicação minimamente desenvolvida. É claro que você não vai se tornar um comunicador da noite para o dia, e é claro que muitas vezes o seu trabalho, a sua função, até a escolha que você fez da profissão, não exija lá aquela comunicação altamente especializada, mas de um modo geral você precisa ter sim uma base muito bem formada em comunicação. É desta base que eu vou apresentar para vocês esta aula. É a partir desta base. Então nós não vamos nos aprofundar altamente neste contexto da comunicação. Por quê? Porque nós sabemos que existem realidades do mercado profissional que basta uma base da comunicação para você se dar muito bem. E aí, é claro, cabe a você se desenvolver de acordo com a exigência do seu mercado, da sua profissão. Então, nós vamos sair desta aula com uma base de comunicação. Se você encontrar necessidade, porque a tua realidade específica exige de você um nível mais aprofundado da comunicação, cabe a você buscar isso. Numa outra oportunidade, nós poderemos aprofundar isso, com certeza. Nesse caso, nós vamos falar de um aspecto dos muitos aspectos da comunicação. O aspecto inicial, que é o pessoal, a comunicação pessoal. Obviamente, pessoal quer dizer também profissional, porque a gente não vai dissociar a pessoa do profissional. Então, nós vamos aprender como base, nesta aula, a comunicação pessoal / comunicação profissional. Vamos lá? Alguns lembretes de praxe. O primeiro deles, não basta dizer, tem que dizer bem. Isso é uma máxima dentro da comunicação. Não basta dizer, não basta falar, não basta escrever. Para quem estuda comunicação ou tem um mínimo de conhecimento em comunicação, não basta ele apenas colocar, jogar, lançar palavras no ar, ou num texto, num papel, ou num editor de texto. Você tem que fazer bem feito, falar de forma correta, comunicar-se de forma correta, seja na fala, seja na escrita, seja na linguagem corporal. Vamos falar um pouco sobre isso. Ok? Seja em qualquer aspecto que você pensar da comunicação. Então tem que fazer a coisa bem feita, simplesmente porque o mercado espera isso de você. Coloca isso como norte. O mercado espera isso de mim e eu preciso fazer o meu melhor. E é claro, se você está aprendendo comunicação, tendo como fonte de inspiração o mercado profissional, obviamente isso vai melhorar a sua vida pessoal também, é óbvio.
ok? Então coloca isso como norte. Melhorando a minha vida profissional, nesse sentido da comunicação, eu estou melhorando a minha vida também pessoal, ou seja, eu vou me comunicar melhor com os meus amigos, vou me comunicar melhor com a minha família, vou me comunicar melhor com a sociedade, com o mundo, ok? Então, as informações de prática que eu estava me referindo. Esta aula, que é gravada, vai ter na sua sequência uma aula ao vivo, onde nós vamos nos aprofundar. Eu vou relembrar o exercício da aula passada, vou comentar esse exercício na nossa aula ao vivo e vou aprofundar, vou responder questões, provocações de vocês na nossa aula ao vivo, baseada nesta aula gravada aqui. Daqui a pouco, então, quando você terminar esta aula, de assistir essa aula gravada, vai lá para o nosso encontro no Facebook. Lembrando também que o AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem, é o nosso ambiente oficial, apesar da gente usar muito e-mail, WhatsApp, o Facebook também, o YouTube para postar as aulas, é o AVA, no AVA o ponto de encontro oficial do professor e do aluno da UniAteneu, onde você vai encontrar tudo, não só meu, de todos os outros professores, você vai encontrar tudo lá. O link, no nosso caso, o link da aula gravada, este que você está vendo, o link da aula ao vivo, todas as vezes que terminamos a aula ao vivo lá no Facebook, é gerado um link, esse link é colocado lá no AVA também, para você ter tanto o link da aula gravada quanto o link da aula que foi ao vivo e se transformou num arquivo gravado para você ver e rever quantas vezes você quiser. E depois tirar as dúvidas, obviamente comigo sempre. PDF, os slides, este slide que você está vendo se transformou no PDF, já está postado no AVA, no seu ambiente virtual. Lá no AVA ou aqui no AVA você também tem o chat para falar comigo, com exceção do momento em que eu estarei ao vivo com vocês no Facebook, eu estou sempre no chat. Na abertura da aula, enquanto você assiste esta aula, nesse momento eu estou lá, você pode pausar a aula e ir lá tirar alguma dúvida comigo e voltar para assistir a aula gravada. Depois da aula ao vivo eu também fico no chat até o encerramento do nosso período, do nosso horário de aula, ok? E ficam lá também os materiais de exercício, leituras extras, complementares, enfim, áudios, fica tudo lá no AVA. Então não deixa de frequentar o AVA diariamente para você ficar por dentro, obviamente enquanto durarem estes dias de quarentena. Aí a bibliografia é uma bibliografia um pouco extensa, mas serve até como dica de livros, então veja que não são fontes relacionadas à nossa disciplina, à nossa ementa. É uma bibliografia que eu tenho para formular esta aula que eu formulei para vocês. Depois vocês olham com calma, cada um desses livros pode ser e é uma dica de leitura para você se aprofundar nesse contexto todo que é o universo da comunicação, que é exatamente isso, um universo. Por si só, já estou dizendo que é muita coisa, não é? Vamos começar então com a comunicação pessoal, a base da comunicação pessoal. Provocação. Falou e disse: as fronteiras da minha linguagem são as fronteiras do meu universo. Quem fala isso é um filósofo aí do século XX, o Ludwig Wittgenstein, que é um filósofo focado nesse universo da linguagem, portanto, da comunicação. Olha o que ele diz, vamos analisar aqui rapidamente. As fronteiras da minha linguagem, eu posso colocar aqui comunicação. As fronteiras da minha comunicação são as fronteiras do meu universo. Vou traduzir para ser bem objetivo. Quanto menor a fronteira da minha comunicação, menor é o meu universo. Quanto maior a minha comunicação, maior é o meu universo. Que maravilha! Pensa bem, se eu não tenho nenhum tipo de conhecimento em comunicação, meu universo é pequeno. Olha que coisa chocante. E é verdade isso aí, é verdade. Nós conhecemos pessoas que mal sabem ler e escrever, portanto, mal sabem
organizar as ideias e mal sabem colocar essas ideias mal organizadas para fora na comunicação, falada ou escrita. Imagina isso, que triste é uma pessoa que não sabe se comunicar bem. Portanto, que triste é esta pessoa, porque ela vai ter um universo pequenininho. Vai passar pela vida com um universo pequenininho. Daí, eu acredito que você já sente o impacto que é aprender comunicação. Ou você sente o impacto que é não aprender comunicação. Vamos para frente. Pensa sobre isso. Tudo que nós falamos nas aulas anteriores, serve como base para a aula esta de comunicação. Ou seja, o que é que nós aprendemos nas aulas anteriores? Pensar, imaginar o que exatamente está acontecendo com o mercado, se conscientizar, saber procurar as informações do mercado. Nós aprendemos sobre mindset fixo de crescimento. Nós aprendemos, ou pelo menos nós fomos provocados à questão de pensar o mercado, pensar a minha realidade profissional. Nós estamos numa disciplina que fala exatamente sobre isso, construção de carreira, a gestão dela, o desenvolvimento dela. Outra coisa que nós falamos muito foi o autoconhecimento, conhecer a nós mesmos. Fizemos exercícios, esses exercícios geraram outros exercícios. O autoconhecimento. Inclusive para você saber qual é o nível de comunicação que você necessita. Se é um nível muito profundo, nível médio, ou pouca coisa, porque você já tem uma comunicação desenvolvida. O autoconhecimento. E o modo que eu ensinei a vocês sobre a atualização do mercado, da sua realidade profissional, através da inteligência competitiva, dos dados, das informações, todas aquelas coisas que você pode revisitar para nunca esquecer. São conhecimentos que você carrega para sempre, não são conhecimentos para tirar nota. Embora serão usados para isso, nós estamos às vésperas das avaliações. Inclusive nós teremos uma avaliação hoje subjetiva, aquela que eu vou mandar para o e-mail de vocês. Mas enfim, esse conhecimento não é só para tirar nota, é um conhecimento que você adquirindo, você vai se potencializar como profissional. Então, todo conhecimento adquirido até agora vai nos servir tranquilamente para essa nossa realidade aqui. Deixa eu só colocar a marcação do nosso tempo aqui, por favor, que eu acabei colocar o cronômetrozinho aqui, tá bom? Comunicação indo além. Este quadrante que vocês estão vendo, essas 4 partes que vocês estão vendo, imagem, linguagem corporal, uso da voz, uso das palavras, são um resumo daquilo que é a comunicação. A comunicação extrapola isto aí, ok? Mas vamos ficar com este resumo. Linguagem corporal, nós vamos ver já no finalzinho desta aula, o uso da voz, um pouco dela, o uso das palavras e a imagem, que eu divido em corpo e espaço. Então isso é um resumo da nossa aula num formato de imagem. Vocês vão entender melhor lá na frente. Isso é usado, ou seja, a comunicação usada para influência e a comunicação usada mesmo para você transferir qualquer tipo de informação, conhecimento, como eu estou fazendo aqui. Existem muitos estudos, dependendo do contexto, dependendo do público, dependendo do conteúdo que você vai levar para este público. Esta é a divisão que pode acontecer, dependendo do contexto, repito. O uso da linguagem corporal ser maior, 55%. O uso da voz ter uma média de 38%. E o uso das palavras, as palavras que você usa, o vocabulário que você usa, ter 7%
da importância que tem a comunicação. Então, dependendo do contexto, você deverá prestar muito mais atenção na tua linguagem corporal do que nas palavras, por exemplo. Em resumo, meus caros, para dar exemplos bem objetivos aqui no mercado profissional. Um líder, ele obviamente vai pensar no que ele vai dizer, mas ele tem que expressar isso na forma que ele está dizendo. Na sua linguagem corporal, sua feição, seu rosto, suas mãos, a linguagem do seu corpo, se ele está em pé ou sentado. A linguagem corporal, junto com a palavra, junto com o tom de voz, isso é a grande sacada que a comunicação nos dá. Ela nos dá essa grande sacada que é usando linguagem corporal, usando o vocabulário correto, de acordo com o público, e usando o poder da voz, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ela, nós temos essas três armas sendo utilizadas ao mesmo tempo. O resultado é um impacto super positivo, uma comunicação super bem feita, aquela comunicação que todo mundo compreendeu a mensagem. Ponto. Então preste atenção no que você fala, como você fala e o teu conteúdo, o teu vocabulário, que você terá uma comunicação bem feita. Repito, linguagem corporal, voz e o vocabulário. Você, a partir de hoje, tem que prestar atenção minimamente. Existem outros elementos, mas eu estou falando do básico. Minimamente você tem que prestar atenção o que você fala e como você fala. E esse como você fala, você pode dividir aqui em voz, o uso da voz, e o conteúdo, ou seja, o vocabulário que você usa, que você vai ter um impacto positivo na tua comunicação. Então não é só falar, é falar tendo o corpo em sintonia com aquilo que se diz e como você diz, ok? Aí é um intrincado corredor, um intrincado mundo da comunicação. Veja que é uma coisa bem intrincada mesmo. Eu tenho aqui o emissor, eu tenho a codificação, ou seja, o emissor tem uma ideia, ele tem que transformar essa ideia em palavras, que são os códigos. Essa ideia é a mensagem que deve ser recebida pelo receptor. E o receptor, ao escutar o emissor, ele vai o quê? Decodificar as palavras que o emissor está utilizando. Então vamos supor que você fale de um jeito que o teu receptor não compreenda. Então a tua mensagem vai ter o quê? Ruído, isso que está no meio aqui, ó, ruído. Ruído não é só barulho. Ruído é tudo aquilo que atrapalha a comunicação entre o emissor e o receptor. O jeito de falar, a sua expressão, a sua linguagem, o tom da sua voz. Tudo isso influencia no final a decodificação que o receptor vai ter. Então, daí porque muitas vezes você pensa assim, poxa, mas eu falei e fulano entendeu uma coisa completamente diferente. Por quê? Porque ele interpretou os teus códigos. Quais são os códigos? Vocabulário, expressão, linguagem corporal, tom de voz. Interpretou os teus códigos de uma forma diferente. E aí agora você vai aprender uma outra coisa já. Quando existe erro na comunicação, o olhar sempre se volta para o emissor, nunca para o receptor. Por quê? Porque o emissor tem que se adequar ao receptor. Se eu falo para universitários é uma coisa, se eu falo para semi-analfabetos é outra coisa. Eu posso explicar o mesmo conteúdo para estes dois públicos, mas de forma diferente, porque senão vai dar ruído na minha comunicação, ok? Depois a gente aprofunda isso na aula ao vivo. Eu espero que vocês apresentem as suas questões lá também. Aí também um outro resumo em forma de gráfico sobre a comunicação. De um lado você tem público e tem ambiente. No meio você tem os argumentos, ou seja, aquilo que você quer passar, que eu divido em racionais e emocionais. Você tem que ter esses dois universos,
muito claros na tua frente. Você provoca as pessoas aprendem sobre aquilo que você quer ensinar, por exemplo, tanto de forma racional quanto de forma emocional. Do outro lado, você tem os tipos de comunicação ou de linguagem. Você tem a linguagem verbal, a corporal e também tem o figurino que está ligado aí à linguagem corporal. Então, são formas, são esquemas para apresentar para você o mundo da comunicação que nós estamos estudando, ok? Respiração, por que a respiração está aí? Porque ela é fundamental. Fundamental mesmo. Se eu não respiro bem, eu não consigo emitir uma frase completa. Já repararam aquelas pessoas que falam cortando a fala? Pá, 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 vai cortando. Isso é feio. Isso atrapalha a comunicação. Imagina, você vai dar uma palestra, vai defender o seu TCC, vai falar, vai fazer uma reunião com os teus colaboradores e você fica todo o tempo puxando o ar para completar as frases. Por quê? Porque o teu diafragma, que é isso que está em vermelho aí, em rosa, o teu diafragma, ele não funciona. O que é o diafragma, professor? Não é o pulmão? Pulmão é o caminho por onde passa o ar. O diafragma é aquele órgão que armazena o ar. Quase ninguém conhece, não é? Só quando a gente vai estudar canto, vai estudar comunicação, que nós aprendemos que existe um negocinho chamado diafragma dentro da gente. O diafragma, imagine a bexiga, balão de festa. Quando você compra, você não tem que ficar esticando. Para quê? Para caber mais ar. Então você assopra, esvazia, assopra de novo e ela vai esticando. É ali uma borracha, não é? Ela vai esticando para caber cada vez mais ar, cada vez mais ar, cada vez mais ar, até ficar bem grande. O diafragma, de quem não faz respiração, exercícios de respiração, o diafragma ele é pequenininho, ele é a bexiga que acabou de ser comprada. Cabe pouco ar. Por isso as pessoas ficam respirando no meio das frases, que é muito feio. O que significa ser muito feio? Não é questão de estética somente, é também, mas não é só questão de estética. É questão de profissionalismo, é questão de você passar confiança, é questão de você passar credibilidade. Comunicação passa credibilidade. Já é a quarta coisa, provavelmente, que você já aprendeu em poucos minutos. Comunicação passa credibilidade. Tem credibilidade aquele que sabe se comunicar bem. Repito, não precisa ser um comunicador de televisão, não. Você tem que entender que só o básico da comunicação, que é isso que eu estou passando para você, já vai impulsionar a sua imagem, a sua credibilidade. Por quê? Porque esse tipo de conhecimento não é dado em todo canto. Perfeito? Porque as pessoas acham que já sabem se comunicar porque sabem falar ou porque sabem escrever. E nós já estamos vendo que no popular o buraco é muito mais embaixo. Ok? Esse diafragma ele precisa ser então trabalhado com exercícios de respiração, que infelizmente esses exercícios teriam que ser dados mais de forma presencial. Mas de uma forma ou de outra, imagine não, lembre dos bebês. Ou procure vídeos sobre respiração de bebês. Você vai ver que ele respira inflando a barriguinha. É isso que nós temos que reaprender. Não é encher o pulmão como a gente aprende, não. Está errado, é uma respiração errada. Por quê? O pulmão não estica, ele não tem a flexibilidade que o diafragma tem. Ele armazena uma quantidade pequena de oxigênio, de ar. O pulmão é o caminho por onde filtra o ar. Agora o diafragma é onde o ar é armazenado. Por isso que a gente tem que encher a barriga. Encher a barriga, sem medo. Encher a barriga, ok? Encher a barriga e tentar contar até 10, soltando o ar como se você tivesse uma vela aqui na frente, a chama de uma vela, e você fosse assoprar de leve a chama da vela, fazendo só que ela balance. Não é para apagar.
É um exercício. Você assopra com muita delicadeza, fazendo biquinho, sem vergonha, fazendo biquinho, soltando o ar muito levemente, como se fosse um fiozinho. Imagina que você tem um canudinho na boca, soltando o ar bem fininho. No começo você consegue 10 segundos, mas conforme você vai puxando o ar e deixando a barriga, que é o diafragma lá dentro, inchar, você vai fazendo com que o diafragma expanda, expanda e expanda. Prometo a vocês, se vocês me cobrarem, no primeiro dia de aula, quando a gente voltar da quarentena, eu ensino presencialmente, mas o segredo é este: fiozinho de ar, imagina uma vela aqui na frente, sem apagar a chama, fazendo com que ela só se mova, você vai soltando o fiozinho de ar. No começo você consegue 10 segundos, às vezes menos, e aí vai crescendo. Conforme vai crescendo, você tem a capacidade de emitir frases mais longas sem precisar ficar cortando as frases no meio, porque isso pega muito mal. A articulação é super importante. A articulação é super importante porque, desculpa eu olhar aqui, mas não é ligação não, é só olhar mesmo o nosso tempo de aula para a gente não extrapolar. Mas o nosso amigo celular aqui devia ficar ligado, mas não fica, fica apagando. Articulação. O que significa articular? No caso da comunicação é falar bem as palavras. Nós temos uma mania feia de engolir as últimas letrinhas, os R's, os S's. Fala a verdade, não é? É uma mania que a gente vai aprendendo este erro, vai criando esse vício de linguagem. E depois, quando a gente chega na idade adulta, no mercado profissional, a gente traz esse vício de linguagem para um ambiente que não admite isso. Então, uma pessoa que fala dessa forma, engolindo as palavrinhas finais, não tem credibilidade. Você é um chefe? Melhor ainda, você é um líder? Você é um empresário? Você é alguém que quer passar liderança para as pessoas, credibilidade para as pessoas? Tem que ter uma boa articulação. Como eu tenho uma boa articulação? Como eu falo bem as palavras, todo mundo compreende bem as palavras que eu digo? Fazendo exercícios de aquecimento para a minha região da boca. Mas não só da boca. Toda a minha face. Não só toda a minha face, mas o meu corpo inteiro tem que falar. Nós já aprendemos sobre a linguagem corporal, e nós vamos aperfeiçoar isso depois. O corpo inteiro está falando, não é só a palavra que sai da minha boca. O corpo inteiro está falando no momento em que as pessoas estão prestando atenção. Então eu tenho que articular a minha boca. Isso aqui é constituído de músculos. Concorda? Você, quando vai fazer algum tipo de esporte, você não tem que aquecer? Senão te dá uma cãibra lá. Você não tem que aquecer? Por que na hora de falar você não tem que aquecer antes de falar? Já que a gente está falando de musculatura também. Tem que aquecer. E eu vou ensinar alguns aquecimentos. Além da respiração, existe o aquecimento também para a voz, existe o aquecimento para a musculatura do rosto, existe o aquecimento para o corpo inteiro. Vamos lá? E aí você tem uma articulação bem feita das palavras. Ou seja, não saia de casa sem antes ter feito o aquecimento. Se você principalmente sabe que daqui a algumas horas você vai participar de uma reunião, você vai apresentar um trabalho em sala de aula, você vai participar de uma entrevista de emprego. Você tem que ter tudo aquecido para você articular bem as palavras. Eu estou exagerando aqui, tá vendo? Eu estou exagerando. Eu estou falando bem redondinha todas as palavras, fazendo quase que uma careta aqui, mas para você perceber que as palavras saem redondinhas quando eu tenho uma articulação bem feita aqui nessa região dos meus lábios, da minha face, do corpo inteiro. Exercício. Aí é uma imagem para te provocar a um dos exercícios que mais é feito no teatro, por jornalistas, principalmente jornalistas de mídia como rádio e TV, e pessoas que vão falar.
caretas. Fazer caretas, é exatamente isso que você está vendo aí. Fazer caretas no espelho, ou fazer caretas sem espelho, não importa. As caretas são interessantes, apesar de serem engraçadas, não é? São interessantes para você deixar flexível toda a musculatura do teu rosto. Então faça caretas, não tenha vergonha, não precisa fazer na frente dos outros. Mas se for necessário, faça. Por quê? Porque isso vai trabalhando a musculatura da tua face. Então, quanto tempo? Se você fizer 5 minutos dos exercícios que eu estou passando aqui, você já vai ter uma articulação, olha, muito melhor do que aquele que não fez. Eu garanto isso para você. Faça o teste e depois você me diga se não melhorou muito a tua articulação. Então, fazer caretas é um exercício. Faça caretas, estique, abra a boca, estique o teu rosto com a mão mesmo também. Faça, fique muito livre para você fazer as caretas que você achar que deixe a sua musculatura da face melhor, mais flexíveis. Aquecimento da voz. A voz também tem que ser aquecida. Você, de um momento para o outro, tua voz está fria, você falou pouco ainda, ou nem falou com ninguém hoje de manhã e já chega na empresa falando, ou na sala de aula falando. Você tem que aquecer a tua voz do mesmo jeito que você tem que aquecer a tua musculatura da boca, da face, do corpo. E aí, exercícios bem simples que você pode acompanhar aí em casa, que é o quê? O prrr, transformado no final em A, E, I, O, U. A gente usa as vogais, ó. Acompanha. Prrr, pré, ri, ró, ru, tentando dizer o A, I, O, U no final do prr mais redondinhas possíveis. Esse é o primeiro aquecimento. Você pode fazer 1 minuto desse aquecimento. Os outros, você pode fazer isso no caminho de casa, para o trabalho. Vamos lá, não consegue 1 minuto? 30 segundinhos. No começo você não vai conseguir mesmo. Por quê? Porque você não tem a musculatura flexível para isso. A mesma coisa, um esporte você não começa já chegando todo atleta, não. Você vai aos pouquinhos. Aqui é um atletismo da voz, um atletismo da fala. Outro exercício que está embaixo é o virando v no final. Então é o fi vira vi. Depois o xi vira gi. E depois o si vira zi. Ok? Vamos lá? Ó, mudou. 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 Então você vai fazendo esse exercício. 5 minutinhos disso aí. Não consegue? 3 minutinhos, 2 minutinhos. O tempo que você conseguir fazer já vai te dar uma vantagem em relação àquele que não faz. Lembra, a comunicação potencializa a tua imagem como profissional. Não perca esta chance de se potencializar. Você pode ter todos os conhecimentos lindos, maravilhosos do mundo aqui na cabeça, mas você precisa treinar, transformar este pensamento lindo, maravilhoso, esse conhecimento maravilhoso que você tem em comunicação. Saber comunicar isso através da fala, através da escrita, mas aqui a gente foca na fala, ok? Nós estamos focando na fala. Ah, e tem aqui a palavra hidratação, que é um bom lembrete para que eu beba água. Aquela velha história de 2 litros por dia no mínimo. Os professores em sala de aula representam muito bem essa hidratação, não é? A todo momento bebendo água. Aquele que não bebe água, pede água no final. Vamos lá, então sempre bebendo água. Por quê? Porque a voz, ela se hidrata através dessa quantidade de água que você vai bebendo aos poucos. Se você bebe pouca água, sua voz começa a ficar seca,
sua saliva começa a ficar espessa e você começa a se atrapalhar, começa a ficar nervoso, aí a tua comunicação vai por água abaixo. Ok? ênfase é uma outra ferramenta que você pode dar na tua comunicação oral. Nós estamos enfatizando o oral. Um exercício muito simples. Veja aí a frase: você viu aquele sujeito sair daqui? 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 Então, isto é um exemplo que mostra que você não pode falar sempre da mesma forma, como se fosse uma coisa retilínea. Você tem que brincar com a voz, brincar com as palavras. Aí você está brincando, dando ênfase a alguns trechos, algumas palavras. Dar ênfase faz com que a tua fala fique agradável, porque você fica brincando ali como se fosse um joguinho, como se você estivesse grifando. É ênfase. Oralmente é grifar a palavra. Se eu estou escrevendo um texto e quero que você preste atenção numa palavra, o que eu faço? Coloco em negrito, ou então eu grifo, ou eu faço as duas coisas. Como oralmente ninguém vê nada, é a ênfase que faz com que eu esteja grifando ou dando negrito na palavra que eu quero que você preste atenção. Então, ênfase é a primeira ferramentazinha dentro do contexto da comunicação oral para você brincar com as palavras. Isto te lembra que você não pode falar da mesma forma do começo ao fim. Tem gente que fala, fica uma coisa monótona. Fica uma coisa monótona. O que é? Na própria descrição da palavra monótona. Mono, uma forma só de se expressar. Você dorme no final. Não é? Você, o público, né, dorme no final. Então tem que brincar com a palavra, tem que brincar com a fala, com a voz. Outra ferramenta, dar o tom, entonação. Existem palavras que você deve dizer de forma diferenciada. Você não pode dizer, por exemplo, mamãe, aí tem algumas palavrinhas só para brincar com essa ideia da entonação, que são palavras que você não pode dizer da mesma forma que diz a outra. Mamão, dizer da mesma forma mamãe, dependendo do contexto, do texto. Eu estou provocando você a respeito do seguinte: as palavras, elas têm valores diferenciados na hora da comunicação. Por isso você não pode ser monótono. Você não pode ter uma mesma entonação para todas as palavras. Existem palavras que você quer dar ênfase, então você não pode dizer da mesma forma. Então eu coloquei ódio, anjo, amor, caixão, melodia, palhaço, gol. São palavras que têm sentidos diferenciados. Então eu não posso dá-las da mesma forma. Um único sentido, uma única entonação. Perfeito? Isso aqui eu estou provocando você a respeito dessa comunicação oral. Não pode usar palavras diferentes de forma igual. Não pode falar da mesma forma. Tem que brincar com a entonação. Quando eu digo brincar, é claro, usando a brincadeira séria, não é? Ritmo é outra coisa. Terceira ferramenta. Você tem que dar ritmos diferentes do jeito que você fala. Acelera em algum ponto, diminui a velocidade em outros, como eu estou fazendo. Brinca com as palavras de uma forma que as pessoas entendam. Ritmo, brincar. Imagina a música, meus caros. Melhor comparação, música. A música, ela não é sempre do mesmo jeito. Ela vai mudando. Muda a batida, muda o tempo da música, às vezes acelera, às vezes fica mais lenta. Ritmo também na fala. Então, se você estiver muito nervoso, você acaba falando muito rápido. O tempo todo falando rápido. Errado. Em alguns momentos, sim. Só para você prender a atenção de quem está te ouvindo. Você pode estar habituado a falar depressa. Existem pessoas que realmente falam muito depressa. E aí vão emendando palavras, pensamentos de uma forma que o outro lado, poxa, dá até tontura.
Eu conheço uma pessoa que eu vou falar com ela, eu evito até de perguntar coisas para ela, porque quando ela vai me responder é uma coisa, uma metralhadora. Horrível. Não é? Pode estar preocupado com a limitação do tempo. Olha, você tem 30 segundos para falar. Isso é prejudicial. Ou pode estar entusiasmado em excesso. São possibilidades que podem acometer você. Ter pouco tempo, ter o hábito já de falar muito rápido, ou estar entusiasmado, excitado demais, você acaba falando rápido demais. Mas o ritmo, dar um ritmo diferente na tua fala é altamente importante e faz parte da boa comunicação. Entonação, dizer de forma ritmada, ou seja, com tempos diferenciados as frases que você diz e dar ênfase em algumas palavras. Para melhorar a articulação, aquele exercício do prrr, trrr, x, aquele exercício tem uma variação que é esta aqui, para você melhorar ainda mais a articulação. Eu vou usar um lápis ou uma caneta. Vou pegar aqui um lápis ou uma caneta para mostrar para você. Higienize a caneta, higienize o lápis, né? Para mostrar para você que é possível esse tipo de exercício de forma muito tranquila. Se você tem um lápis aí, pegue, ou uma caneta, pegue e coloque entre os dentes, assim. Isso é um exercício que é feito muito no teatro, é feito para você melhorar a tua articulação. Qual é o sentido do exercício? Ele faz com que a tua articulação seja forçada por causa da presença do lápis aqui, que não deixa você falar direitinho, mas você tem que forçar a articulação, forçar a tua língua, forçar essa musculatura. Quando você tira o lápis, você tem a articulação muito melhor trabalhada. É como levantar peso. Se você levanta 50 quilos com muito esforço, levantou. Quando você pega 30 quilos, você já levanta com a tranquilidade que não levantava antes. Mesma coisa aqui. Então, aí existem 3 frases, que são frases que têm um grau de dificuldade exatamente para você treinar isso aqui. Vou fazer a primeira e aí você faz as outras em casa. Os gêmeos do general Gilberto, gênios em geologia, gesticulavam geralmente junto da gente. Provavelmente, mesmo com lápis, com a caneta aqui no caso, você entendeu o que eu estava falando. Mas no início a gente tem uma baita de uma dificuldade. Por isso, treine sempre a articulação usando. Mas eu não tenho uma caneta. Use o dedo. Dá do mesmo jeito. Ok? Então, vai aprendendo e também vai reproduzindo isso. Não é só aprender, mas também treinar diariamente, ou pelo menos antes de algum evento, de uma reunião, de uma palestra, de uma apresentação de trabalho em sala ou de uma entrevista de emprego. Para você falar bem, criar uma imagem de liderança, uma boa imagem. Saber do público, quem é o público que vai te ouvir. Eu acabei de falar sobre a possibilidade de você passar por uma entrevista de emprego. Então, teu público é o recrutador, que podem ser 2 ou 3, né? Depende da empresa. Teu público é o recrutador / empresa. Ele está ali representando a empresa. Então você tem que saber tudo sobre o teu público. No caso da entrevista, tudo sobre a empresa. E no caso também da entrevista, tudo sobre entrevistadores. O que esses caras pensam? São psicólogos, são profissionais de recursos humanos, eles têm um modo de operar, um modo de pensar, um modo de agir. Seria interessante você saber, e existem muitas dicas pela internet sobre quem são essas pessoas, o jeito que elas pensam, o que é que elas vão cobrar de você, para você ficar por dentro disso. Mas vamos supor que o teu público é formado de alunos, teu público é formado de outros professores, teu público é formado pelos teus colaboradores. Então, você tem que conhecê-los. Conhecê-los em que sentido? Conhecê-los em sentido daquele início da aula, quando eu mostrei aquele gráfico entroncado, aqueles corredores entroncados da comunicação. Se eu usar determinados vocabulários, esse público vai entender?
Se eu usar determinadas expressões faciais, corporais, este público vai entender? Se eu falar mais rápido, mais devagar, dar ênfase, dar ritmos diferenciados, usar algumas palavras diferentes de outras, esse público vai entender? Sempre se perguntar, o público vai entender? Se eu usar determinados termos, o público vai entender? É isso que você precisa saber. Quem é o teu público para você adequar a forma que o teu conteúdo vai ter para chegar até o ouvido, aos olhos, porque também a gente se comunica através do visual, não é? Linguagem corporal, por exemplo, facial. Então eu tenho que pensar nisso, não é chegar e falar. Daí porque muitas pessoas erram de uma forma amadora, triste, líderes, gestores, gerentes, diretores, enfim, todos os profissionais que você possa imaginar erram muito. Por quê? Porque chegando, aprendem muito bem o conteúdo, porém esquecem da forma de passar esse conteúdo para frente, e aí pecam mesmo. Às vezes o conteúdo está ótimo aqui dentro da cabeça dele, mas na hora de passar, como diz o popular, não é? Tem é Zé. Na hora de passar é outra questão. E a gente está aprendendo como passar. Então, tenho que conhecer muito bem o público. E aí, algumas dicas, 5 dicas para você conhecer bem o teu público. Eu enumerei 7 armas da oratória, as armas mais básicas. A dicção, que é a articulação, falar bem as palavrinhas. Articular, fizemos o exercício do lápis, fizemos o exercício da articulação das palavrinhas, o trrr, prrr. Fizemos o exercício também sobre a respiração que está aí nessas 7 armas. Número 2, modulação, brincar com as palavras, dizer as palavras de formas diferentes de acordo com a minha necessidade, com o conteúdo. Usar pausas, está dentro do ritmo da fala. Pausa. Todo mundo tem medo do silêncio. Por quê? Porque todo mundo acredita que comunicação é falar todo o tempo. Não é. De novo, fazendo um paralelo com a música. A música tem momentos de silêncio. Se você já viu alguma partitura musical, tem momentos lá que tem o símbolozinho do silêncio. A hora em que o cantor não canta, a hora que o instrumento não toca. Existem momentos de... É claro que não são momentos duradouros, de tempos enormes de silêncio. Porque senão todo mundo acha que aconteceu alguma coisa. Mas não, o silêncio ele é altamente bem-vindo para criar situações como expectativa, por exemplo. Eu quero dizer uma coisa super importante, mas antes de dizer eu faço um breve silêncio de 1 segundo, 2. As pessoas vão parar. Nossa, o que é que vai vir agora? O que é que ele vai falar? Por que ele deu essa pausa? Nossa, vai vir uma bomba. Então eu vou conduzindo o meu público através das armas da oratória. Falo bem, dicção, brinco com as palavras, modulação e faço pausas também. Em sala de aula, quando a turma está uma algazarra danada, o que eu particularmente faço, e eu aconselho todos a fazer isso, fica em silêncio. O negócio está pegando fogo lá. Aí vai chegar o momento que o professor não está mais falando. E eu fico lá, com a minha expressão, olhando para vocês. O que acontece? Um começa a cutucar o outro. Ei, pessoal, o professor quer falar, o professor quer falar. Não é assim? O poder da pausa. Se eu fico gritando, tentando subir a voz, o que é que vai acontecer? Eu vou me desgastar e não vou conseguir. Por quê? Porque a maioria vai falar mais alto do que eu. Agora, no silêncio, todo mundo fica naquela expectativa. Daí porque outro grande problema da falta do uso da pausa são aquelas que eu chamo de moletas verbais. Né, tá bom, ok, sim ou não, tá certo, e tantas outras variações. Então, eu estou falando aí... Aqui está o que eu encontrei na web.
Esse Google é intrometido, né? Então, eu estou falando aí. Bom, vocês têm que aprender comunicação, porque a comunicação é muito importante e tal. E isso acomete muita gente. Acomete gente de televisão, gente de rádio, entrevistadores, entrevistados. É uma coisa de louco. Mas por quê? Porque esquecem que existe a pausa. Eu não preciso ficar falando a todo momento. Eu mesmo, que já trabalho com isso há tantos anos, etc, etc, às vezes eu caio, mas eu estou sempre de olho e de ouvido atento, porque é um problema que a gente aprende e para desaprender também demora. Então, usem, tentem usar. Na hora que vier o desejo de colocar um como se estivesse pensando, e está, né? Nesse momento você está pensando, faça isso em silêncio. É claro que isso não pode se prorrogar, mas o silêncio, a pausa é super bem-vindo. É uma arma altamente eficaz. Número 4, o ritmo, que nós já falamos, brincar com as palavras, acelerar, falar mais rápido, falar um pouco mais lento, dar ênfase nas palavras. Olha, que eu já estou dando ênfase nas armas da oratória. O que é oratória? Falar bem. Usar as armas para falar bem. Independente do conteúdo aqui, não estou julgando o conteúdo, estou julgando a forma de falar. Então, dar ênfase nas palavras, interpretar. Se você está falando de uma coisa triste, você tem que interpretar essa tristeza. É alegria? Interpretar a alegria. A tua expressão tem que ser alegre. Tua expressão tem que ser triste na hora que você está falando de algo triste. Por quê? Lembra que eu disse que nós usamos a racionalidade e a emoção para transmitir conhecimentos, para transmitir informações, para transmitir o conteúdo. Então, eu também devo brincar com isso. Interpretar as coisas. E por último, a respiração, que é a base. É a 7ª arma, não por acaso, lá embaixo. É a base que sustenta todo o castelo, toda essa torre aí que eu estou construindo junto com vocês. Ok? O que fazer com as mãos? Isso aí é muito interessante, não é? O que eu devo fazer com as minhas mãos? Eu estou olhando novamente aqui aquilo que ele não está me dando. O tempo. O que fazer com as mãos? Várias dicas bem rápidas e depois a gente aprofunda melhor isso. Onde utilizar, como utilizar isso para conduzir as situações. Uma entrevista de emprego, uma aula que esteja sendo dada, uma palestra, um feedback que você esteja dando para o seu colaborador, enfim. Como usar as mãos? Do jeito que você está vendo, as mãos estão entrelaçadas, não é? Os braços estão fechados. Imagina que eu estou na tua frente, fazendo essa posição que você está vendo aí. Isso quer dizer o quê? Que eu estou fechado a qualquer tipo de argumentação que você tenha para mim. Isso são estudos feitos sobre a linguagem corporal, estudos de psicologia social, estudos do comportamento das pessoas, daquilo que as pessoas estão revelando sem falar. Elas estão revelando com os seus gestos, com o seu corpo, com a forma que as pessoas utilizam seus braços, suas mãos, suas pernas, seus olhares, sua cabeça, sua vestimenta. Nossa, é um universo. Mas vamos a alguns dos principais. Então, evite fechar se você está na frente de um entrevistador, por exemplo. Por quê? Porque o entrevistador que tem conhecimento em linguagem corporal vai interpretar: o Danilo está se fechando aquilo que eu estou dizendo a ele. Então mantenha sempre uma posição de braços abertos. Braços abertos na hora de você estar falando, a sua mão está descolada da outra mão e você está utilizando bem. Ou coloque as mãos, daqui a pouco a gente vai ver mais sobre isso, coloque as mãos em cima da mesa, né, de uma forma palmada, as palmas para baixo ou para cima, dependendo do contexto que eu vou comentar também. Tá aí as aberturas. Se você está vendo aí o nosso querido Silvio Santos
Você está vendo sempre a abertura do seu corpo, do seu tórax, os braços abertos, as mãos abertas. O que significa isso na linguagem corporal? Que eu estou aberto a tudo aquilo que você está dizendo, que eu estou, entre aspas, desarmado, que você pode vir com toda a sua argumentação, que eu estou aqui receptivo a tudo aquilo que você está dizendo. Então, qualquer situação de fechamento, eu estou fechado àquilo que você está dizendo. Qualquer situação de abertura, como você está vendo o nosso amigo Silvio, você está aberto àquela ideia. Lembra, se do outro lado tem uma pessoa que conhece a linguagem corporal, é bom que você também conheça. Do outro lado você vê aí uma pessoa com cara de executivo, com cara de liderança, fazendo a pirâmide do poder, que você pode utilizar na hora que você está falando com alguém, na hora que você está falando, por exemplo, com um entrevistador para um cargo de liderança. Percebe como você pode conduzir a comunicação entre você e o entrevistador? Você demonstrando esse tipo de uso das mãos, você está mostrando para o entrevistador, que provavelmente conhece a linguagem corporal, que você tem todas as condições de assumir o cargo de liderança. Mãozinha aqui, ó. Chama-se pirâmide do poder. Repare que tem muitos líderes, empresários, políticos, que usam isso aqui, ó. Está falando, tal, e mãozinha aqui, ó. Nada de mão fechada, braços fechados. Isso compromete a tua imagem, de um modo geral. Quero abrir um parênteses importante. Linguagem corporal a gente não interpreta só com uma situação, ou seja, com um dado, uma informação. Aqui, ó, uma informação. Aqui, ó, uma informação. Você faz uma leitura de um contexto. Vários momentos, várias leituras formam uma leitura geral. Ou seja, se eu estou somente com o braço cruzado, eu, que estou do outro lado fazendo a leitura, tenho que ter outras interpretações para dizer, bom, ele está realmente fechado. Porque só uma leitura corre-se o risco de você não estar fazendo a interpretação correta. Vamos imaginar um ambiente fechado, um ar-condicionado muito forte, e você está com frio, e você cruza automaticamente os braços para se aquecer. Então, você nem está com o braço cruzado se fechando para a ideia do teu interlocutor. Você está com o braço cruzado porque está frio. Então, quem está do outro lado tem que fazer uma interpretação de vários pontos para dizer que eu estou fechado ou não ao que o interlocutor está dizendo. Captaram? Vamos para frente. Várias dicas. Mãos espalmadas para cima é abertura, é super bem-vinda. Mãos espalmadas para baixo é algo como dar ordens. Os nazistas se cumprimentavam assim, não é? Ou assim, com a mão para cima e as palmas sempre para baixo. Quando você vai dar uma ordem, você aponta sempre a tua palma para baixo. Então, evite, principalmente se você não quer passar essa imagem de arrogância, de querer dar ordens. Então use sempre na hora de você estar gesticulando, explicando alguma coisa, fazendo algum tipo, mesmo que você esteja querendo dar uma ordem, mas de uma forma que essa informação seja recebida de uma forma menos focada na ordem, menos provocativa, use as palmas estendidas para cima, que quem está do outro lado vai perceber uma linguagem muito mais flexível, muito mais tranquila do que a palma para baixo. Na aula ao vivo eu vou explicar onde utilizar alguns desses pontos que eu estou explicando aqui. Aí você vê o nosso bonequinho com a mão na frente. Demonstra também, além de timidez, demonstra também fechamento. Você não saber o que fazer com a mão, está se protegendo de alguma coisa. Evite. Quando você vai tirar uma foto, muita gente tira foto ou está sendo gravado com outras pessoas e bota a mão aí na frente. Não é legal, você não passa uma imagem proativa para as outras pessoas, de segurança, você está passando exatamente o contrário, insegurança. Então evite. O que fazer com as mãos? Coloque as mãos para trás, coloque as mãos, dependendo da situação, pode colocar as mãos na cintura. Você já viu os super-heróis, eles posam
para as fotografias ou revistas em quadrinhos, eles são desenhados sempre com as mãos na cintura, para mostrar peito aberto, queixo levemente levantado, olhar na direção do horizonte. Isso demonstra segurança. Ou coloque as mãos para trás também, que você está demonstrando segurança. Por quê? Porque você deixa todo o peito aberto, não é? Então você mostra para outra pessoa que nada que está do outro lado lhe causa algum tipo de temor. Você tem segurança tanto naquilo que você fala, quanto naquilo que você está absorvendo de conteúdo ali. Lembro, na aula gravada eu comento mais como usar tudo isso no mercado profissional. Estou explicando o que é cada uma das coisas, contextualizando. Já falei dos braços abertos, não é? E dos braços fechados. Evite, alguém está falando, você cruzar os braços na frente dela, a não ser que esteja num ambiente frio. Ou você pode até dizer, ó, estou cruzando os braços aqui porque está muito frio. Lembra das crianças. Quando você dá uma bronca numa criança, o que ela faz? Ela fecha a cara e cruza os braços, não é assim? Porque é uma linguagem natural nossa de se fechar, no caso da criança, a bronca. E de se fechar também as ideias que estão lá. Existem os estudos que mostram que quando você fecha os braços, nesse sentido de se fechar a outra pessoa, significa que você está fechando isso aqui, ó, a sua mentalidade. Então evite fechar os braços, cruzar os braços. Braços abertos. Quando você tem uma posição de braços abertos, como vocês estão vendo no mundo dos esportes, você está demonstrando o quê? Vitória, confiança. Você está demonstrando que você é dono da situação. Então, braços cruzados, evite. Braços abertos, sempre para você mostrar para o público ou para o único interlocutor que você tem confiança naquilo que você está dizendo. Tá aí mais exemplos. O Obama, piloto de Fórmula 1, todos eles quando ganham, quando entram num contexto de vitória, quando querem demonstrar liderança, estão sempre de peitos abertos, braços esticados, mostrando que o contrário é exatamente aquilo que a gente deve evitar, os braços fechados e cruzados. Nenhum líder fala com outra pessoa de braços cruzados. Ninguém chega na linha final, ganha uma corrida ou qualquer outra coisa do tipo e fica com o braço cruzado. Não é verdade? É natural. Tem um exercício que vocês vão aprofundar essa história daqui a pouco. E as pernas também entram na mesma linha dos braços. Então, pernas cruzadas, evite. As mulheres têm uma situação de vantagem neste uso das pernas, porque automaticamente elas cruzam as suas pernas, tranquilo, isso é natural no mundo feminino, já não é tão natural no mundo masculino, a gente evita. Esse outro exemplo que você está vendo do lado, um bonequinho aí com as pernas cruzadas, até com os braços para trás da cabeça, demonstra que você está muito à vontade, está muito tranquilo. A perna cruzada, esquecendo dos braços abertos aí do bonequinho, a perna cruzada em formato 4 ou em formato americano também é chamado, é admitido ao homem, ok? Lhe dá também a ideia de segurança. Pode cruzar dessa forma e evite cruzar da outra forma, nesse sentido de estar fechado ao que o interlocutor está dizendo. O uso de alguns móveis, cadeiras e mesas, por exemplo, veja aí, esta é a posição de uma conversa, por exemplo, de entrevistado e entrevistador, onde as pessoas podem ficar, não ficam diretamente de frente, mas ficam numa posição que eu posso olhar para o lado, para o meu entrevistador. Por que evitar ficar de frente? Depende da situação. Se for uma conversa olho no olho, talvez realmente necessite assim. Mas se não for, para evitar constrangimento de você ficar sempre olhando no olho da pessoa, porque pode criar constrangimento, porque nesse tempo de olho no olho você pode utilizar mais ou menos assim, 30-70. Você olha 30% no olho na pessoa e desvia os outros tantos por cento. Então você não precisa ficar todo o tempo olhando para a pessoa. Eu acho que eu troquei as bolas, eu falei 30%, não é? Na verdade 70%. Você pode ficar olhando para a pessoa, mas de vez em quando desviar o olhar. É os 30% que você pode tirar o olhar da pessoa para não ficar 100%, porque pode criar um constrangimento tanto de quem é
olhado quanto de quem olha. Então, 70% olhando, 30% você pode sim desviar o olhar. E eu coloquei aí janela porque assim, existe uma estratégia bem interessante. Se você quer tirar a concentração de alguém, coloque este alguém sentado atrás de uma janela ou de um corredor que tenha movimentação. Por quê? Porque você se sente muito mais tranquilo quando tem uma parede aqui atrás, como eu tenho aqui. Se eu tivesse uma janela e tivesse circulando pessoas aqui atrás, e esta circulação, esta falta de proteção nas minhas costas me tiraria a tranquilidade. Pensem nisso. Se você quer desestabilizar emocionalmente alguém, coloque alguém sentado atrás de uma janela ou de um corredor, que essa pessoa vai ficar sempre prestando atenção se vem alguma coisa de trás. Questão de sobrevivência, segundo os estudos lá dos tempos em que nós vivíamos rodeados de perigos por todos os lados, não é? Demonstre domínio. Eu comentei alguns minutos atrás. O que fazer então com os braços diante de uma entrevista ou qualquer outra situação que você esteja sentado? Coloque os braços, apoie os braços nos braços da cadeira. Aí são duas cenas de filmes, não é? De série de filmes. House of Cards, essa menor, e O Poderoso Chefão, essa maior, onde os líderes mostram a sua liderança até do jeito de sentar. Você vê aí até o Michael Corleone, que é o do Poderoso Chefão, para quem não conhece, não é? Com a perna cruzada e tal. Mas nesse caso a liderança está nos braços. Eu coloco os braços sobre as cadeiras que têm apoios, então para mostrar a minha liderança, a minha tranquilidade, a minha força, eu coloco os meus braços sobre a cadeira. Por isso que os tronos reais, todos eles têm os seus braços. Use os braços das cadeiras, se elas assim tiverem os seus braços. E as mesas, quando você está falando para um público, se tiver uma mesa, faça este movimento. Apoie o seu tronco, o seu corpo, estique, vá um pouco para frente, que isso demonstra segurança, demonstra domínio. Lembra, você não precisa dominar gritando, falando palavras ásperas, fazendo cara feia para assustar. Não. Na comunicação existem muitas sutilezas, muitas armas que você utiliza e a pessoa do outro lado compreende a sua liderança. A forma de falar, como se expressar, tua linguagem corporal e também utilizando determinados momentos e ambientes. No caso da mesa, como vocês estão vendo, no caso das cadeiras, como eu acabei de mostrar também. Isso passa para as pessoas liderança. Você não precisa passar liderança para a pessoa de outra forma. Basta usar a boa comunicação. Perfeito? E aí a gente termina essa fase e eu passo um exercício muito interessante para vocês, muito gostoso de fazer. Vocês vão clicar na imagenzinha, vocês estão vendo a mãozinha aí já famosa, clica na imagem, você vai ser direcionado ao TED, aquelas palestras interessantíssimas que você tem, vai ser direcionado a uma palestra da Amy Cuddy, que é uma especialista nisso tudo que a gente está falando da linguagem corporal aqui, é uma psicóloga social de Harvard, muito boa a palestra dela, excelente mesmo, pouco mais de 20 minutos. Você vai assistir a palestra todinha, vai anotar 3 tópicos, 3 anotações sobre os momentos mais interessantes que você achou da palestra. E vai ser difícil, viu, você achar 3, porque a palestra dela inteira é interessante, mas são apenas 3 que você vai comentar brevemente, fazer um comentário breve, 2 linhas, 3 linhas, depende aí da tua capacidade. Faz um comentário breve sobre o tópico que você escolheu, 1, 2 ou 3, ok? Daquilo tudo que você vai assistir, que tem tudo a ver com esta aula, e manda para mim, que aí eu vou comentar na próxima aula, ao vivo, eu comento isso, e eu tenho certeza que você vai curtir muito, porque é um dos TEDs, é uma das palestras mais vistas do mundo, nesse caso aí de linguagem de comunicação. Perfeito? Eu vou cobrar para a aula que vem, ou, na aula que vem, não é 13/4, na aula que vem, na aula 10. Ok,
Faz esse exercício, você vai curtir e você vai aprender muito com a Amy Cuddy sobre esse universo maravilhoso da comunicação. Aqui estão alguns detalhes sobre isso. Ok? Nós nos vemos daqui a alguns minutinhos na aula ao vivo. Eu espero você lá. Tchau.